O amanhecer chegava lento sobre o vale de Santo Antônio. Seu Joaquim Moreira apertava a enxada com mãos calejadas, semeando as últimas sementes que restavam. Eram poucas, mas ele plantava como quem reza. Há 30 anos trabalhava aquela terra. Seu pai antes dele. Seu avô antes de seu pai. 3 gerações suando no mesmo chão. Lá dentro da casa de taipa, sua esposa Rosa remexia as cinzas do fogão. O cheiro de milho torrado era quase a única lembrança dos dias bons, quando o antigo patrão, Coronel Benedito, descia do cavalo para apertar a mão de seu pai. Terra que se cuida com amor vira família, tinha dito o velho fazendeiro há muitos anos. Mas naquela manhã, algo no ar estava diferente. O vento soprava amargo, e as galinhas não cantavam. Rosa viu o marido se aproximar com o chapéu na mão e os olhos marejados. Hoje veio gente da cidade, disse ele com voz embargada. Dizem que esta terra já não nos pertence. O novo dono quer que a gente vá embora. Como? Se teu pai trabalhou aqui a vida toda. Trouxeram papéis, assinaturas, carimbos. Dizem que temos uma semana para sair. Rosa levou as mãos ao rosto. O pequeno Pedro, de apenas 7 anos, observava sem entender. Seus pés descalços cheios de poeira vermelha, e nos olhos uma pergunta muda. Para onde vamos, pai? Seu Joaquim abraçou o filho com força. Sentia algo dentro dele se romper, não pela terra, mas pela impotência de não poder prometer nada ao menino. Nem pão, nem teto, nem futuro. 10 minutos para meio-dia, uma caminhonete parou em frente à porteira. Desceu um homem jovem, bem vestido, botas reluzentes. O senhor é Joaquim Moreira? Perguntou com voz arrogante. Sim, senhor. Sou Fernando Costa, sobrinho do Coronel Benedito. Herdei todas as propriedades, incluindo este sítio. Sacou uma pasta. Aqui estão os documentos. Vocês apenas ocupam o terreno, mas não são donos. Tem 7 dias para desocupar. Seu Joaquim ficou mudo. E para onde quer que vamos com uma criança? Isso não é problema meu. Recomendo não arrumarem confusão. A lei está do meu lado. O motor rugiu, levantando poeira que cobriu a todos. Passaram-se os dias como procissão de angústia. Venderam o pouco que tinham, o burro, as galinhas, a carroça velha. No último dia, quando o sol se escondia, seu Joaquim olhou pela última vez sua terra. Rosa ajoelhou e beijou o chão. Obrigada por tudo, velha terra. Aqui deixamos nossas pegadas, mas não nossa fé. Caminharam horas por estradas de terra até chegarem na beira da cidadezinha, onde só restava uma tapera abandonada. Ali, sob teto de telhas quebradas e zinco enferrujado, começaram sua nova vida. Rosa acendeu uma vela pequena. Não temos casa, mas temos fé. Seu Joaquim a abraçou, mas seus olhos estavam vazios. Havia algo mais que tristeza. Havia vergonha, impotência, um medo que não se diz com palavras. Só Pedro, olhando o céu, sussurrou: meu Deus, se esta terra já não é nossa, mostra outra onde possamos semear esperança. Os dias passavam lentos, como se o tempo também tivesse fome. Seu Joaquim saía a cada amanhecer buscando bicos na roça, voltando ao entardecer com as mãos vazias. Rosa cozinhava o pouco que encontrava, um punhado de feijão, fubá e esperança. Mas Pedro não perdia sua luz. Toda tarde se afastava para o mato. Ali, sob a sombra de um velho jatobá, ajoelhava e orava: Senhor, se esta terra era do meu avô, mostra a verdade. Numa dessas tardes, o vento soprou mais forte que nunca. As folhas agitaram com um ruído estranho. Pedro sentiu que algo chamava. Ao abrir os olhos, notou um brilho entre as raízes da árvore. Curioso, começou a escavar com suas mãos pequenas. Tocou algo duro, metálico. Era uma caixa velha de biscoitos coberta de ferrugem e terra seca. Tirou com cuidado, limpou e abriu. Dentro, papéis amarelados. Uma carta dobrada. Um envelope que dizia: para a família Moreira. O coração do menino batia tão forte que parecia que o céu podia ouvi-lo. Abriu a carta. A letra era trêmula, mas clara. Eu, Coronel Benedito Santos, em plena consciência, deixo constância de minha vontade, que a terra do Vale de Santo Antônio seja entregue à família Moreira, que cuidou dela com a alma, quando outros só a olharam com cobiça. Que nenhum homem se atreva a negar o que Deus dispôs. Assino de próprio punho com testemunhas de céu e terra. Pedro sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigado, Senhor, tu escutaste.
Correu ladeira abaixo, descalço, com a caixa apertada contra o peito. Mãe, pai, olhem o que encontrei. Rosa deixou cair a colher de. Seu Joaquim levantou de golpe. O menino colocou a caixa sobre a mesa e mostrou a carta. Seu Joaquim leu em silêncio. De repente, seus joelhos cederam. Caiu no chão e chorou como não chorava desde menino. Rosa cobriu o rosto, repetindo: Bendito sejas, Senhor. A tapera pareceu encher-se de luz. Era como se o próprio céu tivesse descido para abraçá-los. Temos que provar, disse seu Joaquim ainda com a carta nas mãos. Vamos ver o seu Augusto, o velho tabelião. Ele saberá o que fazer. O caminho até a casa de seu Augusto era longo. O ancião vivia numa casinha coberta de era. Tinha olhar profundo e voz pausada. Quando viu chegar seu Joaquim com a caixa, suspirou: Te esperava, filho. Algo me dizia que o céu traria notícias hoje. Seu Augusto estendeu os papéis sobre a mesa e pegou uma lupa velha. Durante minutos, só se escutava o som do papel sendo movido e o tic-tac do relógio antigo. Esta é a letra do Coronel Benedito, não há dúvida. Levantou o olhar. Esta carta é autêntica, mas nunca foi registrada. O coronel morreu antes de apresentá-la ao cartório, e sem registro, não tem força perante a lei. O silêncio caiu pesado. Mas nem tudo está perdido, continuou seu Augusto. Tirou de uma gaveta um envelope envelhecido. Há anos, o coronel me confiou uma cópia desta mesma carta. Pediu para guardá-la caso alguém tentasse apagar a verdade. Rosa levou as mãos à boca. E há mais, disse o ancião abrindo outros documentos. As datas não coincidem. Houve alguém que alterou os registros antes que o coronel morresse. Aqui nas iniciais, autor, código, Antônio Costa, irmão mais novo do coronel. Foi ele quem ocultou o testamento e moveu os pauzinhos para que a terra terminasse nas mãos de seu filho Fernando. Pedro ficou imóvel. Então aquele que nos visitava, que prometia que tudo estaria bem. Sim, disse seu Augusto baixando a voz. O mesmo. Naquela tarde, na praça principal, pregaram as cartas no mural comunitário com taxinhas enferrujadas. O vento soprava forte, mas não conseguia arrancá-las. A gente começou a se aproximar. Liam, murmuravam, olhavam uns para os outros. Uma mulher da feira disse em voz alta: Eu me lembro do Coronel Benedito. Sempre falou bem dos Moreira. Aquela terra era deles. A notícia correu como fogo em palha seca. Então um rugido de motor rompeu a calma. A caminhonete branca de Fernando Costa apareceu. Ele desceu furioso e arrancou as folhas do mural. O que significa isto? Isto é difamação. Seu Joaquim deu um passo à frente. Não são papéis sem valor. São palavras do seu tio escritas de próprio punho. E o que você vai fazer com isso? A verdade é o que está nos registros. E lá não tem nenhum Moreira. Rosa não aguentou. O senhor pode ter papéis, mas nós temos a história. O murmúrio do povo começou a crescer. Uma senhora gritou: Eu vi o coronel Benedito assinar essa carta. Fernando recuou, surpreendido. Virou para Pedro. E tu, o que está olhando, moleque? Pedro respirou fundo. Tô olhando para alguém que não entende que a terra também tem memória. De repente, o vento soprou forte. Uma das folhas que Fernando tinha arrancado voou de suas mãos e colou de novo no mural, prendendo numa farpa de madeira. Todos ficaram olhando. Rosa levou as mãos ao peito. Pedro sussurrou: Deus a colocou de volta no lugar. O povo explodiu em murmúrios de fé. Fernando, com o rosto aceso de raiva e vergonha, subiu na caminhonete e foi embora sem olhar para trás. Passaram-se semanas. A família continuava na tapera. Não tinham terra nem dinheiro, mas tinham paz. Uma tarde, quando o sol caía devagar, um homem idoso apareceu montado num cavalo branco. Boa tarde. Busco a família Moreira. Somos nós, senhor. Sou o seu Damião Alves, dono das terras da quebrada do outro lado do rio. Fiquei sabendo do que aconteceu e venho porque fiz uma promessa a um bom amigo, o Coronel Benedito. Ele me disse: se algum dia a família Moreira faltar lugar onde plantar, prometa que os ajudará. Prometi não ao homem, mas a Deus. Rosa sentiu o coração acelerar. Tenho uns hectares que ninguém trabalha. Tem água, árvores, solo nobre. Quero entregá-las a vocês, não como caridade, mas como cumprimento de uma promessa divina. Seu Joaquim caiu de joelhos. Não sei o que dizer. Não me agradeça.
Agradeça a Deus que nunca esquece quem planta com o coração. Pedro correu e voltou com a carta do coronel. Sustentou no alto. Mãe, pai, Deus cumpriu sua palavra. Seu Damião sorriu. A partir de hoje, esta terra está registrada em nome de Joaquim Moreira e de seu filho Pedro como herdeiro. Rosa caiu de joelhos. Pedro ergueu a vista ao céu e gritou: Obrigado, Senhor. Passaram-se os meses. A terra virou jardim. Seu Joaquim levantava antes do amanhecer. Rosa assava pão para os vizinhos. Pedro corria entre os sulcos, saudando os pássaros. O vale inteiro falava do milagre. Não um milagre de advogados ou títulos, mas da fé que se nega a morrer. Uma tarde, enquanto o sol dourava os trigais, seu Joaquim olhou o horizonte. Pensei que perderíamos tudo, mas ganhamos o que nunca tínhamos tido: paz. Rosa sorriu. Deus não nos tirou a terra. Nos mudou de solo para que a fé crescesse mais forte. Pedro olhou para os pais. Quando eu orava, não sabia que Deus ia responder com tanto amor. Seu Joaquim acariciou o cabelo do filho. Quando a gente ora do coração, Deus já está caminhando na tua direção. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. Deus nunca Sergipe atrasa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias de fé que vão transformar sua vida. Deixe seu like se você acredita que Deus vê cada injustiça e age no tempo certo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a fé nunca morre, só espera o tempo de Deus.